pessoal, nós vamos trabalhar então as equações do segundo grau, certo? Nós vamos aprender agora como que se resolve uma equação do segundo grau na sua forma incompleta. Então, nós temos dois casos, né, de equações incompletas do segundo grau. Quando B é igual a zero ou quando C é igual a zero. Então, nós vamos só retomar o conceito de equações do segundo grau, certo? Então, é uma equação do segundo grau, toda a expressão escrita do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Onde, né, a é um número diferente de zero. Então, A, B e C são números reais, ok? E essa equação do segundo grau, ela tem uma resolução específica que mais para frente a gente vai estar trabalhando. Porém, essa equação do segundo grau, ela pode se dar da sua forma incompleta de dois tipos. O primeiro tipo, então, é quando nós temos o ax ao quadrado mais bx igual a zero, ou seja, implica que o c é igual a zero, não temos o coeficiente c, ele não vai aparecer na equação. E o segundo caso, quando nós temos a expressão do tipo ax ao quadrado mais c igual, então, a B igual a zero. Implica que B é zero. Professora, mas o A, por que o A não pode ser igual a zero? Porque se o A for zero, o que vai acontecer? Ele vai anular o expoente, o grau da expressão, que nesse caso é do segundo grau, e aí essa equação ela não vai mais passar a ser uma equação do segundo grau. Vai passar a ser uma equação do primeiro grau. Então, a equação do segundo grau, ela possui duas raízes, certo? Vão ser dois valores, para x ou para y, independente da incógnita que estiver na equação, certo? Então, como que se resolve cada uma dessas equações? Vamos ver, então. Vamos pegar o primeiro exemplo. Vou pegar um exemplo aqui qualquer. Primeiro exemplo. Vamos pegar do primeiro caso, né? Então, nós vamos ter uma expressão x ao quadrado mais x igual a zero. Se eu quiser tirar os coeficientes dessa expressão do segundo grau, o que eu vou ter? Quem é o A? Deixa eu pegar a caneta vermelha. Quem é o A? Ó, o A é 1, o B é 1. Como C não aparece, C é igual a zero, ok? Se eu tenho lá a expressão 2x ao quadrado mais 3 igual a zero, vamos tirar os coeficientes. Então, eu tenho A é igual a 1, B, olha só, o B ele não aparece, porque o valor do B é aquele que acompanha o x. Então, B é 0 e C é igual a mais 3. Então, eu tenho que observar qual tipo é cada uma das equações. Então, no primeiro caso, a gente tem que C é 0, então a minha equação é do tipo ax ao quadrado mais bx igual a 0. E no segundo exemplo, o meu B é igual a 0. Então, a minha equação incompleta é do tipo ax ao quadrado mais c igual a zero, ok? Então, vamos resolver algumas para a gente ver como fica essa solução da equação do segundo grau. Então, como eu disse, né, a equação do segundo grau, ela vai ter duas soluções. Dois valores para a incógnita, para a letra desconhecida, certo? Então, eu vou pegar aqui um exemplo. O primeiro caso. Equações do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero. Então, vamos para os exemplos. Exemplo 1. Primeiro exemplo. Vamos pôr aqui 2x ao quadrado mais 4x igual a zero. Olha só, vamos tirar então os coeficientes numéricos para ver, né? O A é igual a 2. O B é igual a 4. E o C, como ele não aparece, ele é zero. Então, temos uma equação de segundo grau incompleta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar simplificar essa expressão, eu vou fatorar ela, certo? Se eu observar nessa expressão, vou colocar ela aqui. Eu posso observar que essa expressão, eu tenho múltiplos em comum, ó, 2 e 4. 2 e 4 são múltiplos em comum. São múltiplos em comum de quem? Do próprio 2. Então, eu vou pôr esse 2 em evidência.
Porque 2 dividido por 2 dá 1 e 4 dividido por 2 dá 2, certo? O x ao quadrado e o x são a mesma letra. Lembram da propriedade da potenciação? Multiplicação de bases iguais, repete-se a base, somos expoentes? Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar essa letra também, certo? Então, eu vou isolar o 2x. Vou multiplicar, porque eu estou fazendo uma multiplicação, eu estou trabalhando com soma de expoentes, então eu utilizo o produto, ok? Então, agora eu vou pensar da seguinte forma. 2x vezes quem que vai me dar o 2x ao quadrado? Eu sei que 2 vezes 1 é 2. X vezes quem que vai me dar o x ao quadrado? Lembrando, multiplicação de bases iguais, repete a base, somos expoentes. Então, quem é a minha base? É o x. Então, 2x vezes o x vai dar 2x ao quadrado. Mais 2x vezes quem que vai dar o 4x? 2 vezes 2 dá quanto? 4, certo? Como o x já é do mesmo expoente, certo? Eu não vou mais pôr a letrinha, porque todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, x vezes 1 é o próprio x. Isso é igual a 0. Então, essa expressão, essa fatoração aqui, é a mesma coisa com o que está escrito aqui em cima, só que de uma forma fatorada. E como eu tenho um produto de equações, de polinômio aqui, certo? Eu posso estar separando isso. De que forma separando? Eu vou dividir as duas equações. Então, eu vou ter 2x igual a 0 e eu vou ter x mais 2 igual a 0. Observem que a primeira equação, ela já me indica que x vai ser igual a 0. Então, eu já tenho a primeira solução da equação. Por quê? O 2 está multiplicando o x, vai passar para o outro lado dividindo. 0 dividido por 2 vai dar 0. Aqui nós temos o quê? Uma equação do primeiro grau. Certo? Uma equação do primeiro grau. Então, isola a variável, passa para o outro lado trocando de sinal. X é igual a menos 2. Então, qual é a solução da minha equação? 0 e menos 2. Certo? Vamos para outro exemplo. Na mesma condição, mais um exemplo. Vamos pegar, então, a expressão x ao quadrado, exemplo 2. X ao quadrado menos 15x igual a 0. Então, vamos fatorar a expressão. O que eu tenho em comum? Eu tenho múltiplos em comum? 1 e 5? Não. Eu tenho a letra, a incógnita, que é em comum, certo? O que é comum? O x. X vezes quem que vai me dar o x ao quadrado? Multiplicação de bases iguais, repete a base, somos expoentes. Menos x vezes quem que vai me dar o 15x? O 15. Isto igual a 0. Tem um produto, vou separar. Logo, já tenho x igual a 0. E aí, vou ter x menos 15 igual a 0. Resolve essa equação, x vai ser igual a mais 15. Solução da equação, 0 e 15. Certo? Agora, vamos, então, para o segundo caso, quando c igual a 0. Né? Então, no segundo caso, a minha expressão é ax ao quadrado mais c igual a 0, certo? Onde o a é diferente de 0 e b igual a 0. Então, vamos ao primeiro exemplo. Vamos lá. X ao quadrado menos 16 igual a 0. Pessoal, aqui fica mais fácil, eu vou transformar isso em radical, certo? Porque a operação inversa da adição é a subtração, da multiplicação é a divisão e da potência é a raiz, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar a variável. Quem é minha variável? X ao quadrado igual
Tá menos, vai passar para o outro lado, mais 16. E aí que entra o radical. Eu tenho expoente, né? Tá na forma de potência, eu passo para o outro lado na forma de raiz. Só que aí ele vai passar para o outro lado na forma de raiz, usando o sinal de mais ou menos raiz quadrada de 16. Por quê? Já vou explicar. Então, x vai ser igual a mais ou menos, quem é a raiz quadrada de 16? 4, certo? Então, o que que isso indica? Indica que a minha solução pode ser menos 4 e pode ser o mais 4. Mas por que, professora? Porque eu estou trabalhando com potenciação, certo? Eu trabalho com expoente. Então, quando eu tenho menos 2 ao quadrado, eu tenho menos 2 vezes menos 2, que vai me dar mais 4. Se eu tenho mais 2 ao quadrado, eu tenho mais 2 vezes o mais 2, que vai me dar o mais 4, que vai me dar a mesma solução. Então, nesse caso, tanto o negativo quanto o positivo vão satisfazer a equação, certo? O que que é satisfazer a equação? Tornar a equação a sentença verdadeira. Então, por exemplo, se a gente quisesse tirar a prova real aqui, né? Então, vamos substituir para ver se essa igualdade aqui, ela é verdadeira. Então, vamos substituir primeiro o menos 4. Então, vai ficar menos 4 ao quadrado menos 16 igual a 0. Todo número negativo elevado a expoente par, ele fica o quê? Positivo. Então, eu vou ter mais 16 menos 16 igual a 0. Mais 16 com menos 16 é 0. 0 é igual a 0? Essa sentença é verdadeira? Sim. Do mesmo modo, se eu pegar agora o resultado positivo, eu vou ter mais 4 ao quadrado menos 16 igual a 0. 4 ao quadrado é 16, 16 menos 16 é igual a 0? Sim, a sentença é verdadeira. Então, tanto a solução positiva quanto a solução negativa satisfazem a equação, ou seja, tornam a sentença verdadeira, tá? Vamos de outro exemplo. Então, vamos pegar outro exemplo. Deixa eu pegar aqui. 9x ao quadrado, segundo exemplo. 9x ao quadrado menos 18 igual a 0. Do mesmo modo, o que que eu tenho aqui de coeficiente, né, pessoal? Olha só, o A é 9, o B é 0 e o C é menos 18, certo? Então, eu tenho uma equação do tipo incompleta em que o B é igual a 0. Se o B é igual a 0, então eu vou isolar. Vou isolar a incógnita. Vai ficar 9x ao quadrado igual. Tá mais, menos 18, vai para o outro lado, mais 18, beleza? Só que agora eu tenho um coeficiente aqui na frente, ó. Ele tá multiplicando, eu posso levar para o outro lado fazendo o quê? Dividindo. Então, eu vou ter x ao quadrado igual a 18 dividido por 9. Primeiro, eu vou efetuar a divisão. Então, eu vou ter x ao quadrado é igual. 18 dividido por 9 vai dar 2, ok? Não posso esquecer do expoente. Tá na forma de expoente, passa para o outro lado na forma de mais ou menos raiz. Então, vai ser x igual a mais ou menos raiz quadrada de 2. Como a raiz quadrada de 2 não é um número exato, eu posso deixar o resultado como a solução sendo menos raiz quadrada de 2 e mais raiz quadrada de 2. Certo, pessoal? Espero que tenha ajudado vocês. Aproveitem o vídeo, se precisar assistir 1, 2, 3 vezes, né? Assistam para poder estar desenvolvendo as atividades que a professora postou lá para vocês, ok? Não esqueçam de curtir o vídeo, né? Que assim a professora tem o feedback de vocês, o retorno de que vocês estão assistindo até o final e estão entendendo, certo? Então, curte lá, abraços e fiquem com Deus.